Professor, e ontem sabe com que eu tava? Eu tava com uma fone, eu tava com uma cachoeira ontem. O que aconteceu? Uma cachoeira, o Tite. Ah, é? Eu tava com o Tite. Ele falou que tem 14 novidades aí, viu? Vamos ver. Ele falou e você vai contar. Lógico, aliás, o professor Tite, não tem um fonte, eu tenho cachoeira. Eu sei. Cachoeirona, Tite. Tá, o professor Tite. O Filipão. O professor Tite que estará falando conosco aqui no final de semana com o Flávio. Enfim, vai ser muito legal também a presença no ar, no áudio, né? Com a voz do professor Tite dando muitos esclarecimentos sobre a seleção brasileira. Mas isso, já que a gente está falando de Copa América, não tem mais um minutinho nesse primeiro bloco, o Vampeta vai discorrer sobre a conversa que ele teve com o professor Tite. Sabe o que ele falou, professor? Não, eu quero, agora você não escolhe mais nada. O Brasil é eliminado pela Bélgica, né? Sei. Aí ele falou que foi pro quarto, ficou 3 dias sem dormir. É mesmo? Acordava pensando no Hazard. Ele falando, que baixinho infernal. Acabou com o sonho dele de ser campeão do mundo, o Hazard. E pra ele é o melhor jogador do mundo, viu? Ah, é? O nosso menino, Neymar e o Hazard. Aí eu falei assim, professor, ele falou que ficava dando palavrões de noite, sem dormir. Eu falei, eu também te xingo quando você convoca a seleção. A gente também dá palavrões quando você convoca. Mas eu dou palavrões porque você... Sabe o que acontece? O ex-atleta, ele sonha para o atleta sonha para a seleção brasileira. Ele fica sentado olhando para ver a relação. Aí quando você vai para uma coletiva, Tite, e fala que não convocou o Dudu, ou o Paquetá, ou algum outro atleta aqui no Brasil por causa de Copa do Brasil ou Libertadores do calendário, aí você dá oportunidade para outro, o outro vai bem e você acaba esquecendo quem você tava pensando mesmo convocar. Você acha, o Richarlison não fazia parte de nada. Aí o Pedro se machucou, o outro, você não convocou o Richarlison agora, é titular da seleção brigando ali, e aquele que você pensou naquele momento já era. Já era. Então, treinador da seleção, você já foi treinador de clube. Treinador da seleção, quando for convocar, não tem que pensar em clube se vai tirar A, B ou C. Porque você arrebenta com o atleta lá, que o atleta sonha. O clube, de repente, o clube quer. Quem não pode querer algum dirigente e tudo. Porque quando você vendeu o Paquetá, ele falou pra mim, você vê, eu convoquei o Paquetá, ele foi vendido por mim lá pelo outro valor. Se ele não é jogador de seleção, sai muito mais barato. E se você tem 5, 6 jogadores de seleção no plantel, você intimida o adversário. Eu também te xingo, professor Tite. Ele com razão, Vampeta, digo obrigado. Você concorda também? Se o calendário nosso é ruim, os clubes que se virem, convoca todo mundo, joga desfalcado, problema deles. Eu também, eu falei isso pra ele. Posso te dar um conselho? É esse conselho aí. Ele falou, não, bom conselho, é verdade mesmo. Eu acho que muita coisa ele percebeu. Porque, vem cá, a gente brincava aqui incaível e tal, e aí continua incaível. E tudo que pode colocar centroavante de goleiro, né? Goleiro de centroavante, porque tem prestígio mesmo. Tá tudo certo, é isso aí mesmo, tá bacana. Agora, se aprende alguma coisa, você corrige. Rota, você corrige. Na Copa do Mundo, ele chamou jogadores machucados. Ele não vai fazer isso novamente. Não vai. Só se tiver o Neymar. Neymar vai porque vai ficar bom, vai jogar. Fizeram essa pergunta, qual foi o seu erro na Copa do Mundo? Ele falou, eu cometi 3 erros. Primeiro, fazer propaganda. Eu acho que eu fiz muita propaganda. Passava toda hora a imagem dele, de TV, não sei o quê. Aquilo desgaste e passa pro povo que eu não tô nem aí com a seleção. Não faria mais isso. Ele falou que não faria mais propaganda. Engraçado, eu não concordo com essa coisa. Não, ele falando. Não, ele falando. Não, então, quando não se ganha, se associa isso. Tava lá com a TV. Eu não vejo problema, mas ele tem razão. Quando perde, vão buscar. Mas aí aquele negócio que tu já sabe. Se quiser achar defeito, acha. Até a Madre Teresa de Calcutá. O que você acha? Tem gente que vai criticar a Madre Teresa de Calcutá. Então, isso é uma outra conversa. Foi bom você falar isso. Nesse quesito. Tô dizendo por mim, tá? Nesse quesito, ter feito muitas publicidades, a mim não incomoda. Ele fala isso, que ele poderia ter feito uma substituição na Copa do Mundo. Aí sim. Demorou. Aí sim, tá certo. Falou que errou, demorou. Ele tem razão. Que foi a primeira Copa dele e aquele frio que todo mundo sente de primeira Copa. É verdade. Esse negócio tudo. Isso ele tem razão. A gente falou muito sobre isso aqui. Demorou muito pra mudar. E o outro? Demorou muito pra mudar, né? Que é o segundo. E o terceiro é o frio, a ansiedade de Copa do Mundo, aquele negócio tudo que isso não é um erro, todo mundo que vai lá passa por isso, né? E ele não falou, mas eu acho que no fundo, quando ele encosta a cabeça no travesseiro, aquele travesseiro bacana que ele tem, ele vai chegar à conclusão que quando chegar 60 dias antes do momento final, alguma coisa assim, tem que levar os caras que estão bem. É isso.
Adianta, o cara arrebentou nos jogos iniciais da preparação. Não achou o cara certo pro lugar do Renato Augusto. Sim. Isso ele falou. Uma coisa que eu teria feito na Copa é voltar com o próprio Renato mesmo. É isso Acho que ele falou. ficou Demorou, sem meio ali. Demorou substituições e encontrar o cara pro lugar do Renato Augusto, o próprio Renato Augusto, porque ele falou, aquele jogo contra o Equador que ele estreou lá pelas eliminatórias, o Equador era o segundo colocado do grupo, nas eliminatórias, e aquele time que encaixou. E depois daquele, aquele time começou a ganhar e na Copa não foi o mesmo time. É isso Ele aí. perdeu o Renato e o Daniel Alves. Que o Daniel também foi um peso grande. Né? Falou isso. Então, mas também muitos que começaram com ele contra o Equador, entre eles o Marquinhos, que estava no time contra o Equador. Não tava na... Não, tô só falando. Não tava titular. Eu senti que a disposição dele era segurar esses caras que começaram até o final. Tanto é verdade que no final todos estavam lá, menos o Marquinhos. Então, ficou no banco. Ficou no banco, quase todos. E vários não estavam bem. Não estavam bem. E não é naquele jogo que o Brasil foi embora, perdeu, não é isso, não. Eles não estavam, a gente falava toda hora aqui, não tá bem, não tá bem, não tá bem. E o cara quer segurar essa barra. Eu acho que hoje ele não faria isso novamente. Eu acho que ele prestigiaria de uma outra maneira, teria muito tato para não arranhar a imagem do jogador, porque ele é um cara muito jeitoso mesmo. Mas ele não faria, eu acho que ele colocaria, né? A gente vai ver daqui para frente. Vai colocar aquele que tá legal. Tá bom, você não tá bem, mas você vai pôr outro para jogar. Porque não adianta você insistir com algumas coisas. A competição é muito curta. Não é um campeonato que você tem vários meses para resolver o problema. É em cima da hora, ou vai bem ou não vai bem. É quase que um esporte com um cara só. Grandes judocas dizem o seguinte, né? Dia da competição. Você tá bem um dia antes. Você acordou pela manhã, Bruno, deu um espirro para um atleta que tem que estar nos trinques, já deixa com o pé atrás. Então, sabe, é complicado. Sim, acho que eu só teria feito uma mudança na lista da Copa. Eu não levaria o Tyson, que eu acho que ele tinha muito atacante ali de lado, ele não precisava, era um cara que dificilmente ia jogar, e levaria mais um de meio campo mesmo. Acho que faltou o meio campo, como ele falou do Renato. Aí podia ser o Arthur. Que se machucou, podia ser o Juliano mesmo. Ele machucou. Podia ser o Juliano mesmo. Eu vi um monte de gente metendo um pau no time por causa do Arthur. As pessoas não lembram, o Arthur estava machucado. O Arthur não tinha condição nenhuma de ir à Copa do Mundo, tanto que ele recuperou bem depois. Podia ser o Juliano, acho que eu teria levado mais um de meio ali. Juliano eu levaria também, ao invés do Tyson, um cara de meio. Só isso. O resto eu levaria os mesmos que ele levou. Um time que nem tem o Renato Augusto. Um cara de meio campo. Só isso. Os outros eu levaria os mesmos.